Um outro algoritmo de busca local é o chamado Simulated Annealing. É um nome meio estranho, a tradução é pior ainda, seria têmpera simulada. Né? E têmpera, na verdade, é o processo que a gente tem, né, de quando a gente faz a têmpera de metais. Né? Então, quando o ferreiro vai fazer uma espada, por exemplo, ele começa com a espada bem quente, né, ele consegue dar as marretadas lá para ele conseguir moldar aquela espada, e à medida que vai esfriando, né, a temperatura vai esfriando, ele vai conseguir moldar cada vez menos o metal que ele está trabalhando. Né? Então, o nome têmpera simulada é exatamente uma alusão a esse processo de temperar metais. Então, de certa forma, ele é similar ao hill climbing, mas ele permite movimentos aleatórios que fazem eu sair dos máximos ou mínimos locais. Né? Vamos tratar agora de mínimos locais, vamos pensar que a gente está num processo de minimização. Então, a ideia, né, é que no Simulated Annealing eu posso fazer movimentos ruins, ou seja, ir para vizinhos que incrementam a função objetivo. Né? De novo, se meu objetivo é minimizar, eu posso estar indo para uma situação pior, onde eu estou aumentando a minha função objetivo. Tá? Só que esses movimentos ruins, eu vou diminuindo, tá? Tanto a sua frequência quanto a sua amplitude ao longo do tempo. É exatamente, né, por isso da alusão. No começo é como se meu metal tivesse muito quente e eu permitisse fazer movimentos bastante grandes que no caso, aumentassem bastante a minha função de avaliação. E à medida que o tempo passa, né, o metal vai estar esfriando e a ideia é que cada vez mais eu vou estar permitindo menores movimentos ruins com uma probabilidade cada vez menor. Tá? Então, é como se aqui, né, voltando no nosso espaço de estados lá, como se eu começasse aqui, mas de repente eu pudesse vir para cá, de repente eu posso vir para cá, e à medida que o tempo vai passando, esses meus movimentos de ficar navegando nesse meu espaço de estados vão diminuindo cada vez mais. E a minha esperança é que depois de navegar bastante, eu acabe caindo numa situação onde eu vou estar, no final das contas, subindo. Né, onde no final das contas eu vou estar só fazendo movimentos onde vão melhorar e com isso eu vou chegar no meu máximo global ou no meu mínimo global. Tá? Então, o Simulated Annealing, basicamente, ele vai ter uma probabilidade para ele fazer esses movimentos ruins. Tá? Então, no começo a probabilidade vai ser maior e ele vai decrescer. Tá? E ele vai decrescer de acordo exatamente com a diferença da energia entre os estados. Né? Então ele tem também esse conceito de energia aqui, que é basicamente a função de avaliação. Tá? Quanto maior a diferença da energia, ou seja, se o salto for muito grande, a probabilidade de fazer esse salto muito grande é pequena. Né? Então, normalmente, é pequeno e vai, de novo, decrescendo com o tempo. Então, no começo, né, ele aceita, no começo ele tem uma probabilidade maior de fazer grandes mudanças e, eventualmente, decrementar bastante, de piorar bastante a minha função de avaliação. Mas, à medida que o tempo passa, como eu falei, essa temperatura diminui e a probabilidade de eu fazer esses movimentos de piorar, né, esses movimentos que alteram muito a minha função de avaliação, vão diminuir. Então vamos ver como é que funciona o algoritmo do Simulated Annealing. Basicamente eu recebo, né, a definição do problema e também um schedule. Esse schedule aqui é basicamente uma função que me fala como é que a minha temperatura, né, vai se portar com o tempo. Né? Se à medida que o tempo passa, como é que a minha temperatura vai diminuindo. Pode ser simplesmente uma coisa linear, uma coisa proporcional, sem muito problema. E ele vai retornar uma solução. Não necessariamente vai ser um máximo local, como era o caso do hill climbing, tá? Mas aqui é qualquer estado onde eu parar quando a minha temperatura chegar a zero. Então, basicamente, a condição de parada do problema é exatamente quando a temperatura chegar a zero. Eu vou começar, né, com um nó corrente, vai ser meu nó inicial do meu problema. Eu entro num loop aqui infinito, tá? Onde o meu t vai variar de acordo com esse valor de controle do meu loop aqui, do meu tempo, vamos pensar assim. Né? E quando o t chegar no zero, né, meu mundo congela. Né? Então, de novo, analogia lá com a temperatura esfriando do metal. Quando a temperatura chegar a zero, eu não consigo fazer mais nada e retorno a solução que eu encontrei.
Como é que o algoritmo funciona? Então, dentro desse loop, ele vai escolher um vizinho aleatório, né? Então, um vizinho vai ser um vizinho aleatório do meu current, né? Não necessariamente um vizinho que melhora, é um vizinho aleatório qualquer. E aí eu vou medir exatamente o ΔE, que é a diferença do valor da função de avaliação do meu estado atual para o meu vizinho. Aqui, né, eu estou num problema de minimização, então só para a gente inverter o pensamento um pouquinho, então significa o seguinte, se o valor se a diferença, né, do meu valor atual menos o meu valor do meu vizinho for positivo, quer dizer que o valor do meu vizinho é melhor, então eu simplesmente vou para ele. Né? Ou seja, se o meu valor atual menos o valor do vizinho for positivo, né, então quer dizer que meu vizinho está minimizando, né, o meu vizinho é menor do que eu, então eu estou na direção do mínimo, é isso que eu quero. Então eu simplesmente faço meu vizinho. Faço meu nó corrente ser igual ao vizinho e continuo. Se não, se meu vizinho piora a minha função de avaliação, né, ou seja, se meu vizinho tem uma função de avaliação maior do que a minha, né, mas no caso aqui eu quero minimizar, então o que eu vou fazer? Eu transformo o meu corrente no vizinho com a probabilidade, né, proporcional a E elevado a menos ΔE sobre T. Ou seja, quanto maior a diferença, como aqui tem um menos, vai ser menor essa probabilidade, e à medida que o tempo passa também, à medida que o T diminui, tá, vai ser menor essa probabilidade. Né? Então, a probabilidade de escolher soluções ruins, né, esse else aqui, basicamente, é ir para um vizinho pior do que eu. Né? Então, no if, se eu entrar no if aqui, eu estou indo para um vizinho melhor do que eu, então beleza, mas a probabilidade, para ir para um vizinho melhor do que eu tenho uma determinada probabilidade. E essa probabilidade vai decaindo à medida que o tempo passa, tá? E quanto maior também a diferença, quanto maior o valor de ΔE, menor é a probabilidade. Né? Com isso, ele vai, como eu falei, ele permite que ele explore, né, soluções ruins, permite que eu navegue mais no espaço de estados, mas à medida que o tempo passa, a ideia é que eu vou convergindo para o meu estado, né, para o meu estado final, que eu espero que seja um estado bom. Um próximo algoritmo é chamado de Local Bin Search. Né? Então, os nomes são interessantes. Né? Você entra nele em que Local Bin, você pode pensar que né, eu tenho o foco da lanterna, né? Então bin pode ser como se fosse um foco da lanterna, e a ideia aqui é que eu vou investigar K estados simultaneamente. Né? Então, de novo, usando uma analogia, é como se fosse, né, pensa nos filmes lá de suspense americano, onde eu tenho numa floresta lá vários guardas procurando uma criança perdida. Então está cada um, né, num canto do meu espaço de estados, num canto da floresta, com uma lanterna, procurando uma determinada região. Então eu começo com K estados aleatórios, que seria cada um desses guardas explorando uma parte da minha região, e a cada passo eu escolho K sucessores. Então a cada passo um determinado guarda vai para uma próxima posição e assim por diante. Né? Então é como se eu estivesse mantendo em paralelo várias buscas. É como se eu estivesse fazendo várias buscas em paralelo. Né? Então a pergunta é, mas isso aqui não seria simplesmente o hill climbing fazendo, né, vários reinícios aleatórios em paralelo? Não, por quê? Porque as buscas em paralelo podem trocar informação. Diferentemente do hill climbing, onde as coisas são independentes, aqui a ideia é que se um determinado guarda acha lá o sapato perdido do menino, ele pode assoviar e outros guardas vão meio abandonar as buscas que eles estão fazendo e ir para a busca junto daquele guarda. Então é como se as áreas do meu espaço de estado que são mais promissoras, né, elas vão atraindo as buscas de forma que eu vou concentrando as buscas numa determinada parte do meu espaço de estados. Isso pode ser bom, né, se realmente aquela região onde eu estou concentrando as minhas buscas é a promissora para encontrar a melhor solução, mas pode ser ruim se for uma pista falsa. Né, porque isso vai gerar um bias que todo mundo vai para uma determinada região e pode ser que a minha solução esteja numa região completamente diferente. Né? Então, essa comunicação pode gerar uma concentração de buscas na mesma região do espaço de estados, o que pode ser bom, mas também pode ser ruim. Então, uma solução para isso é o que a gente chama de Stochastic Bin Search, que vai tentar aliviar esse problema,
selecionando sucessores subótimos. Então, nem todo mundo vai para a mesma região, alguns escolhem regiões do espaço de estados onde a solução pode não ser tão boa, tá? De acordo com uma distribuição de probabilidades. Com isso, me permite que eu não concentre a busca numa determinada região e eu consiga explorar outras áreas do meu espaço de estados, onde eventualmente pode estar a minha solução.